Oi, eu me chamo Letícia e hoje eu vou trazer algumas ideias funcionais e bem legais para você fazer para sua cozinha. A primeira que eu vou mostrar é essa lixeirinha aqui. É importante usar uma lixeirinha com a base retinha como essa daqui. Também usei duas corrediças, esses trilhozinhos de gaveta mesmo, que são bem facinhos de encontrar. Posicionei no fundo da minha bancadinha que eu tinha aqui, fiz as marcações. Prendi as corrediças com o parafuso onde eu tinha feito as marcações e agora puxei a parte de cima da corrediça para fora, coloquei o cestinho em cima e marquei a parte da furação no fundo da minha cestinha com esmalte. Eu usei essa ferramenta com ponta só para fazer o início dos furinhos e depois prendi no fundo da cestinha a corrediça com o parafuso. Também resolvi colocar um puxador de gaveta bem aqui na frente para tornar essa peça mais funcional. Essa ideia que eu tive tem sido muito útil para mim. Para a segunda ideia que eu vou mostrar aqui para vocês, eu resolvi fazer esse porta-utensílios inspirado em algumas lojas e eu usei alguns materiais que eu tinha aqui em casa. Bom, é super útil, já tem alguns anos que eu uso ele e fica muito decorativo também. Com os meus utensílios em mãos, aí eu resolvi fazer o resto da decoração. Eu reaproveitei já esse porta-vela que eu tinha aqui em casa e na verdade foi feito com um pedaço de madeira e um pires que também não tinha mais a xícara para fazer o par com elas. Coloquei massa durepoxi na base delas e acabei fazendo um castiçal que depois virou esse suporte de utensílios. Aproveitei essa base aqui e aqui em cima, como eu queria que ficasse uma peça giratória, eu usei rolamento. Existem vários tipos de rolamento, gente, rolamento de carro, de skate, então tem vários tamanhos. Esse menorzinho que eu estou usando aqui ficou ideal para o que eu vou fazer. Para fazer a parte que vai sustentar todos os talheres, eu usei aqui um porta-copos de bambu. Você pode usar qualquer pecinha de madeira aí que você tiver, redondinha, com acabamento bacana. E coloquei aqui em cima. Então, todo o método de colagem, de montagem que eu fiz aqui vai ficar num outro vídeo mais explicadinho que eu vou deixar no card para vocês. Eu furei o centro aqui do porta-copos só para colocar esse puxadorzinho de gaveta que eu tinha, que combinou super aqui também. Depois prendi ele aqui e depois prendi a madeira no rolamento. Repare que eu coloquei a cola instantânea só na beirinha do rolamento. Depois isolei a parte que eu não queria pintar, pintei todo o restante e ficou assim. Agora a gente vai colocar aqueles ganchinhos na lateral e depois é só colocar os utensílios. Fica super funcional, gente. Eu tenho alguns anos já esse porta-utensílios aqui e fica super com cara de loja. Para a nossa terceira ideia, eu vou ensinar vocês a fazer essa bandeja giratória muito fácil, gente, que fica muito em conta dependendo do material que você for usar aí. Isso é uma dica bem bacana para organizar. Você vai precisar de duas bandejas ou vasilhas que se encaixem dessa forma uma dentro da outra. Depois é só jogar bolinhas no fundo dessa bandeja e colocar a outra por cima. A gente já tem uma bandeja, um organizador giratório super prático. Nessa daqui eu usei algumas pérolas que eu tinha aqui, que eu fazia artesanato. Então deu super certo, mas você pode usar um outro tipo também de bolinha que você tiver aí, inclusive bolinhas de gude, que dá super certo também, gente. Vai fazendo o teste, usa o material que você tem aí na sua casa. Você pode fazer também com tigelinhas de vidro, com tigelinhas de plástico, desde que essas tigelas se encaixem uma dentro da outra e o fundo seja um pouquinho menor do que a parte de cima da boca dessa tigela, tá bom? Seguindo a mesma linha dos organizadores, eu resolvi também compartilhar com vocês essa ideia aqui de um organizador, mas com esse estilo, essa pegada mais de madeira. É super fácil de fazer também, fica lindo e é super útil. Nesse caso aqui, a gente vai precisar de duas tábuas de madeira redonda. Essa que eu tô usando são super facinhas de encontrar. São bem baratinhas, são tábuas de queijo ou tábuas de pizza. Isso daí vai depender do tamanho que você escolher para fazer a sua bandeja, tá? O importante é que ela tenha esse vazado aqui dentro dela. As duas no mesmo lugar e na mesma posição. Depois eu fiz um furo no centro das duas tábuas usando uma broca para madeira, para a gente poder prender essas duas partes assim, uma junto com a outra, tá? Essa é a ideia.
Antes disso, agora eu vou tirar a próxima tabinha e vou colocar bolinhas de gude, ou pode ser outro tipo de bolinhas também, dentro dessa cavidade que tem na madeira. Eu vou colocar em toda a volta. Com as bolinhas de gude todas nos lugares aqui, agora eu vou colocar a tampinha por cima. E aí você já pode ver que tem esse efeito giratório. Para unir essas partes aqui, eu vou usar esse parafuso, que é um parafuso união, encontrado em algumas marcenarias, tá? Ele tem essa partezinha de dentro lisa, que faz com que a peça fique solta ali e a gente consegue esse movimento. Depois de colocar os parafusos no lugar, coloquei algumas bolinhas anti-impacto no fundo dessa minha bandeja giratória, só para proteger o lugar que eu fosse colocar ela. Prontinho, gente. Super fácil, mais um organizador bem bonito que dá para você usar aí de várias formas. E a quinta ideia é esse xodó, que é aqui de casa, que é esse escorredor feito com cabides de madeira. Para fazer o escorredor, eu vou precisar aqui de 10 cabides e também vou retirar os ganchinhos de todos eles, essa partezinha de metal. Depois que eu tirei toda a parte de cima, eu vou retirar também a parte de baixo dessa madeirinha reta, somente de 8 cabides. Os 2 cabides que ficaram aqui com essa base reta embaixo, a gente vai começar usando ele para fazer o início do nosso suporte de pratos, o escorredor, e o final, tá? E a gente vai fazer dessa forma. Eu vou começar prendendo uma base sem a pontinha de baixo, sem o palitinho de baixo, e a outra com. E para fazer isso, você precisa colocar ele bem centralizado. Eu criei um gabarito para isso, então o vídeo completo vai ficar lá no YouTube. Se você quiser assistir, eu vou deixar o card aqui em cima para vocês, tá? Agora, com essas 2 bases prontas, que é a parte do início e do final, eu vou pegar aqueles palitinhos que eu tirei dos outros cabides e vou encaixar aqui embaixo para a gente fazer como se fosse um quadrado, tá? Então, eu vou prender todos com parafuso e vai ficar assim. Agora, usando o gabarito que eu fiz para poder montar o restante das peças, eu vou prender todas essas pecinhas na mesma posição, de 2 em 2. Os cabides já estão parafusados e agora é só eu organizar dando o espaço que eu quiser aqui para poder colocar os pratos e prender. Agora eu viro esse escorredor de cabeça para baixo e vou colocar mais 2 palitinhos, 2 gravetos desse aqui nessa posição. E vou prender todas elas com parafuso também. Isso vai fazer com que o seu prato, a hora que você for colocar, fique apoiado ali. Para a 6ª ideia, eu vou mostrar para vocês como fazer esse suporte para coar o café de uma forma super prática, bonita, com estilo industrial e que fica bem barato também. Como base, eu usei aqui uma forminha de pudim dessas bem pequenininhas para ficar bem bonitinho. Virei ela ao contrário e coloquei massa de Durepox nessa cavidade que ela tem aqui. Usei um pedaço de cano e acertei ali em cima para ficar bem bonitinho o acabamento. Depois eu precisei de 2 conexões, um T e um joelho, e pintei na mesma cor que eu estava fazendo o projeto. Coloquei o joelho aqui nessa parte de cima, depois coloquei o outro pedacinho do cano e depois coloquei o T. Todas essas partes tem que esperar secar para não ficar torta, tá? Eu peguei um pedaço de vidro que eu tinha aqui, coloquei umas bolinhas anti-impacto no fundo e usei como base. E aí foi só passar o café. Fica uma peça bem bacana, com um estilo bem industrial, bonitinho, que decora a sua cozinha também. Se você quiser mudar a base, você pode usar uma base de madeira também, que vai ficar um charme. Para a 7ª e última ideia desse vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês como fazer uma fruteira muito linda, com cara de loja e com preço bem mais acessível. Usei aqui 3 bandejinhas, 3 cestinhos desse de plástico que são bem baratinhos. Depois eu furei todos os 3 no meio e usei um ferro, gente, para poder fixar todas essas fruteiras na posição e na altura que eu queria, tá?
A barra de ferro que eu estou usando aqui é como se fosse um parafuso desses bem grandões, é conhecido como barra rosqueada. Também vou precisar de uma argolinha para colocar na ponta e eu achei essa daqui que é um porca-olhau. Ela também dá para rosquear aqui na beira, então ficou excelente o acabamento, gente. Depois disso, eu pintei toda a fruteira com a tinta spray da cor da minha preferência, coloquei um ganchinho na parede e coloquei a minha fruteira lá. Ficou muito linda, eu gostei bastante do resultado. Agora me conta aí qual foi desses projetos que você gostou mais e qual que você vai fazer aí na sua casa ou qual que você já fez. Como esses vídeos são todos antigos e eu reuni todos os vídeos com essas ideias que são super bacanas, acredito que alguns de vocês já tenham visto aqui no canal. E se por acaso você não tinha visto nenhum ainda, eles vão ficar aí nos cards, ou é só você pesquisar aí na lupinha do YouTube o que você quer ver com o meu nome Letícia Arte, que você vai encontrar os vídeos completinhos, todos em detalhes, tá bom? Espero que vocês tenham gostado das ideias e do vídeo de hoje. Fiquem com Deus até o próximo vídeo e beijo, beijo!